Vamos lá. Na aula de hoje, no grupo 8, vamos estudar no capítulo 22, o módulo 125, adjetivos. A teoria está nas páginas 30 a 34. Lembrando que nós já estudamos adjetivos várias vezes, mas nós vamos retomar algumas coisas e aprender coisas novas sobre adjetivos. Muito bem. Há palavras que deixam o enunciado mais rico ou preciso. É o caso, por exemplo, do adjetivo, um termo que modifica o significado do substantivo. Então, olhem lá. Observe como o emprego do adjetivo faz diferença nas duas frases relacionadas à imagem a seguir. Primeiro, pegue a camisa na arara. Segundo, pegue a camisa verde na arara. Arara é esse objeto no qual nós penduramos as coisas. Se eu falar pegue a camisa na arara, você vai pegar qualquer uma delas. Se eu falar pegue a camisa verde, você vai pegar apenas uma. Quem poderia? Posso? Pode. Nas duas frases, camisa é um substantivo, sendo acompanhado por um adjetivo verde. Somente na segunda. O adjetivo trata de um aspecto da camisa, a cor, que restringe a possibilidade de quem vai pegá-la na arara. Na primeira frase é possível entender que se pode pegar qualquer camisa, porém na segunda só se deseja camisa de cor verde. Os adjetivos são flexionados em número, gênero e grau, como substantivos com que devem concordar. Muito bom. Desculpem, gente. Então, olhem lá. Adjunto adnominal. Adjunto adnominal é o termo acessório da oração que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo. Isso pode ser feito através de artigos, adjetivos e outros elementos que desempenhem a função adjetiva. Exemplos: as melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Sujeito, as melhores receitas. Núcleo do sujeito, receitas. As, que é artigo, e melhores, que é adjetivo, são os adjuntos adnominais do substantivo receita. Predicado, foram deixadas pelos nossos avós. Pelos nossos avós é o agente da passiva e o núcleo do agente da passiva é a voz. Os, artigo da contração por e os. E o adjunto adnominal de avós, o mesmo acontece com nossos, que é um pronome adjetivo. Os e nossos referem-se aos avós. Como vemos, um único substantivo pode ser caracterizado ou determinado por vários adjuntos adnominais. Nesse caso, as, melhores, os e nossos são todos adjuntos adnominais. Então, aqui nós temos alguns empregos que os adjetivos podem ter. Aí nós vamos recordar. Um adjetivo pode variar em número. Como que é variar em número? Ele pode variar em singular ou plural. Por exemplo, criança feliz, crianças felizes. Relógio bonito, relógios bonitos. Isso vocês já aprenderam. No caso dos adjetivos compostos, em geral, somente o último elemento é flexionado. Relações nipo-brasileiras, cabelos castanho claros. Aí nós temos apenas duas exceções. A palavra surdo-mudo, que no plural vão as duas, surdos-mudos. E quando o segundo elemento do substantivo composto, referente à cor, é um substantivo também. Então, quando eu tenho, por exemplo, vestidos branco gelo,
camisas, vermelho, sangue. Eles exercem a função de adjetivo, porém o segundo termo do adjetivo é um substantivo. Olha, gelo, sangue. Aí não vai para o plural. No gênero, o adjetivo pode ser uniforme ou biforme. Então, gênero masculino, feminino. Uniforme apresenta uma única forma para os dois gêneros. Então, a menina amável ou menino amável. A história comum ou evento comum. Na biforme, ele apresenta uma forma para o feminino e outra para o masculino. Então, a garota esperta ou garoto esperto. A canção inglesa, o livro inglês. Esses dois itens vocês já aprenderam também sobre adjetivo. Estamos apenas retomando. Mais uma coisa que vocês já viram no ano passado. O grau, o adjetivo, pode variar em grau comparativo e grau superlativo. Lembrando, comparativo é quando eu comparo duas coisas. Então, olha lá, temos o comparativo de inferioridade. João é menos ágil do que Marcos. O comparativo de igualdade. João é tão ágil quanto ou como Marcos. E o comparativo de superioridade, João é mais ágil do que o Marcos. Então, quando eu comparo e eu uso menos, é comparativa de inferioridade. Quando eu uso tão quanto, tão como, tal qual, igualdade. E quando eu uso mais, superioridade. E eu tenho também o superlativo, que é quando o atributo ou a qualidade daquele ser ou daquele objeto é intensificado, por isso superlativo, super. O superlativo, ele se divide em absoluto, que pode ser analítico ou sintético. O absoluto analítico usa uma palavra que intensifica o adjetivo. A prova foi muito difícil, então eu usei duas palavras para definir a prova, muito e difícil. Eu uso o adjetivo e uma palavra para intensificar, que seria o advérbio muito. O superlativo absoluto sintético, eu uso um adjetivo com um sufixo nele. A prova foi dificílima. Esse sílima significa a mesma coisa que muito difícil, porém está sendo representado numa única palavra, por isso sintético. E nós temos também o superlativo relativo, quando eu me refiro a um conjunto de seres e ele é sempre analítico. Então, quando eu comparo um objeto com outro objeto, eu tenho comparativo. Agora, quando ele se refere a um objeto, a um conjunto daquele objeto, é superlativo. Então, olha lá, superlativo de inferioridade. Este livro é o menos interessante da lista. Eu estou comparando um único livro com uma lista de livros. De superioridade, este livro é o mais interessante da lista. Novamente, estou comparando um único livro com uma lista de livros. É diferente do grau comparativo. O grau comparativo eu comparo um e um. Expressões formadas por uma preposição mais um substantivo podem ter valor de adjetivo, sendo denominadas locuções adjetivas. Às vezes, elas podem ter um adjetivo equivalente, como no exemplo a seguir. Se eu falo amor de mãe, eu consigo substituir de mãe, que é uma locução adjetiva, pelo adjetivo materno. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Sétimo ano.
Não, tia. Por mim, não. Ah, achei que a internet tinha caído. Casos especiais de comparativo e superlativo. Os adjetivos pequeno, grande, bom e mal apresentam formas especiais de comparativo de superioridade. Observe algumas delas a seguir. Superlativo de pequeno, grande, bom e mal. No comparativo fica menor, maior, melhor e pior. Essas formas também correspondem ao superlativo relativo quando acrescido de artigo. Observe os exemplos. Comparativo, o livro é melhor que o filme. Superlativo relativo, esse é o melhor filme do ano. Então, essas 4 formas são especiais. Eu não uso pequeno, grande, bom e mal no comparativo. Eu tenho que usar menor, maior, melhor e pior. Alguma dúvida? Não. Ótimo. Então, vamos aos exercícios lá na página 44. Então, na segunda parte da aula, nós ainda no grupo 8, no capítulo 22, vamos ver os módulos 126 e 127, adjunto, adnominal e predicativos. A teoria está nas páginas 35 e 36. Adjunto, adnominal e predicativos são usos que nós fazemos do adjetivo. E vocês vão assistir a seguir um vídeo que explica a diferença entre adjunto, adnominal e predicativo. Eu vou colocar o vídeo no grupo para que vocês assistam. Olá, meus amigos, estamos aqui novamente no canal do professor Marcos Aguiar. Eu que trabalho com o Português Descomplicado, a nossa matéria Língua Portuguesa, a vilã dos concursos públicos? Não, é aquela que vai fazer diferença para a sua aprovação. A pedidos de alunos, nós vamos trabalhar hoje a questão de predicativo versus adjunto adnominal. Eu vou dar ênfase em cada uma deles e depois eu vou fazer um comparativo. Lembre-se que predicativo vai se referir à característica de um ser, característica esta que eu vou chamar de um adjetivo à classe morfológica. O adjunto adnominal também se referindo ao adjetivo. Então, veja aqui. Eu tenho predicativo e adjunto adnominal, ambos se referindo a um adjetivo. Vamos deixar claro que nós temos predicativo do sujeito, predicativo do objeto direto, predicativo do objeto indireto. Vamos fazer a abordagem de cada um deles. No item número 1, Mélvia é estudiosa. Eu já destaquei o sujeito, lembrando que você já aprendeu nas aulas passadas que se eu fizer a pergunta quem ou o que antes do verbo, eu encontro o meu sujeito. Quem ou o que é estudiosa? Mélvia. Portanto, nós já vamos trabalhar agora com toda essa nomenclatura de sujeito, fazendo essas perguntas nas próximas abordagens. Quem ou o que é estudiosa? Resposta, Mélvia. Se eu achei o sujeito, ótimo, o que sobra é o meu predicado. Só vou fazer essa demonstração. Então, toda essa partícula que sobrou, vou chamar de predicado. Ótimo. Estudiosa. Marcos, eu já consegui identificar. Estudiosa é um adjetivo. É um adjetivo, então ele pode ser classificado como predicativo ou como adjunto adnominal. Vamos pensar o seguinte. Estudiosa está se referindo a quem? Porque as palavras estão concatenadas em relação ao sentido. Então eu faço a minha conclusão que estudiosa é uma característica de um ser. Só que este ser representado por Mélvia é o sujeito. Então, uma característica do sujeito, portanto, um predicativo do sujeito. Até aqui tudo tranquilo? Então, a primeira modalidade, vimos o predicativo do sujeito, uma característica de um sujeito, e assim nós vamos abordar os demais casos. O item número 2. A despedida deixou a mãe nervosa. A despedida é o meu sujeito. Deixou. Deixou é um verbo transitivo direto. Deixou o quê? Deixou quem? Então, mais uma dica, fazendo a mesma pergunta, quem, ou então o que, depois do verbo eu acho o complemento verbal. Se eu fizer a pergunta antes do verbo, igual eu fiz aqui em cima, eu acho o sujeito. Só para exemplificar, quem ou o que deixou a mãe nervosa?
A despedida. A despedida deixou o quê? Fiz a pergunta após o verbo, a intenção é encontrar o complemento verbal. Ou seja, complemento verbal não tem preposição, portanto ele vai se chamar objeto direto. Imagine que agora eu tenho a palavra nervosa. E você precisa fazer uma associação correta a que está se referindo. Bem, nervosa não é a despedida, e sim a mãe. Então, uma característica para essa mãe, para esse objeto direto. Característica do objeto direto, predicativo do objeto direto. Simples assim, ok? Vamos avançar? Vamos ao item número 3. Julgou-lhe egoísta. Alguém julgou essa pessoa egoísta. Lembrando que o lhe, neste caso, é um objeto indireto, se referindo à pessoa. Então, egoísta está se referindo à pessoa do lhe e não quem julgou. Se eu tenho uma característica do meu objeto indireto, portanto, eu tenho egoísta, que também é um adjetivo na sua classe de palavras, e exercendo a função sintática de predicativo do objeto indireto. O item 4. Os alunos ficaram emocionados. Marcos, já descobri, eu sei. Alunos, sujeito, verbo de ligação, VL, assim que eu vou abordar sempre. Emocionado se refere aos alunos. Se emocionados é um adjetivo, eu posso até ter a minha dúvida, adjunto adnominal ou predicativo. Se emocionado se refere ao sujeito, então eu tenho um predicativo do sujeito. Vamos verificar agora o item número 5 e depois fazer as considerações finais. O cão vadio partiu cansado. E Marcos, vadio. Vadio é um adjetivo. Vamos tratar então como sendo adjetivo. Por enquanto, classes de palavras. E depois eu tenho cansado. Também um outro adjetivo. Aqui é que entra a grande dúvida. Marcos, eu descobri 2 adjetivos e preciso saber, adjunto adnominal ou predicativo? É o que nós vamos abordar agora. O cão vadio partiu cansado. Quem partiu cansado? O cão vadio é o meu sujeito. Toda essa nomenclatura é o meu sujeito. Partiu cansado, o meu predicado. Primeira observação. Os predicativos ficam dentro do predicado e não dentro do sujeito. Portanto, se eu tenho um adjetivo dentro do meu próprio sujeito, vou classificá-lo como adjunto adnominal e eu vou chamá-lo de ADN. Cansado se refere a quem? Ao cão. Se cansado é uma característica para o cão, então o cão é o sujeito, então cansado vai se tornar um predicativo do sujeito. Então, essa é a observação mais válida. Adjetivos podem ser adjuntos adnominais e também predicativo do sujeito ou dos objetos, seja direto ou indireto. Se você fizer a avaliação e encontrar o adjetivo dentro do predicado, certamente ele será um predicativo, sendo do sujeito ou do objeto. Se ele estiver dentro do sujeito, esse adjetivo, então você vai tratá-lo como sendo um adjunto adnominal. Essas foram as principais diferenças. É importante destacar sempre que se houver um predicativo do sujeito, o meu verbo de ligação aparece de forma explícita. É importante destacar essa parte. Então, verbo de ligação, você vai sempre pensar em predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito está dentro do predicado. Não esqueça dessas informações. Inscreva-se no canal do professor Marcos Aguiar, deixe seu like, seu comentário, sua sugestão, um pedido para a próxima aula e receba as melhores novidades do nosso canal. Eu te encontro na próxima aula e até breve. Então vamos ver as 2 funções que um adjetivo pode ter. Ele pode ter a função de adjunto adnominal e de predicativo. Atualmente, inovações tecnológicas parecem ocorrer mais rapidamente que no passado. O surgimento frequente de novos tipos de aparelho, de programa e linguagem torna difícil estar atualizado sobre tudo. Veja na tirinha ao lado uma ilustração de como essa dinâmica afeta a vida útil dos computadores. Os 4 estágios da vida de um computador. Primeiro ano. Nossa, como ele é moderno. É rápido, ele roda tudo. Segundo ano. Tá meio devagar, mas também olha o tamanho do programa que eu estou rodando. Terceiro ano. Travou. Será vírus? Acho que não. Fecha os programas. Ainda nada. Reinicia. Quarto ano. Ah, liga logo, máquina lerda. Eu já tô no 4º ano pra frente.
Na tirinha, é mostrado como, em um espaço de tempo de somente 4 anos, o computador foi caracterizado de moderno e rápido a lerdo. Observe essas frases retiradas da tirinha. Como ele é moderno e rápido, máquina lerda. As palavras destacadas nas frases constituem-se em adjetivos, a classe gramatical estudada no módulo anterior. Quando eles estão empregados em uma oração, podem assumir a função sintática de adjunto adnominal ou de predicativo. Em como ele é moderno, a característica moderno é ligada ao sujeito ele, que se refere ao substantivo computador, por meio do verbo de ligação ser, que aparece na forma verbal é. Nesse caso, moderno exerce a função de predicativo do sujeito, já que é um atributo do sujeito. Olhem lá, ó. Nós temos ele é moderno a oração. Sujeito, ele. É moderno é o predicado. O verbo é o é, que é um verbo de ligação, ele não tem sentido sozinho. Moderno é uma qualidade do sujeito. Então, se ele é qualidade de sujeito, ele é predicativo de sujeito. Certo? Continuando. Adjetivo como predicativo. Quando exerce a função de predicativo, o adjetivo pode caracterizar o sujeito ou o objeto da oração. Predicativo do sujeito. O computador era lerdo. Computador sujeito era verbo de ligação. Lerdo, predicativo do sujeito, é uma qualidade do sujeito. Os atletas chegaram cansados. Sujeito, os atletas chegaram, verbo intransitivo, ou seja, ele não tem complemento. Cansados é uma qualidade do sujeito, então é um predicativo do sujeito. E o predicativo do objeto? O juiz julgou o réu culpado. O juiz, sujeito, julgou o verbo transitivo, o réu, objeto direto. Culpado é característica do objeto, não é mais do sujeito. Então, é predicativo do objeto. Tia, o predicativo é termo acessório? É aquele termo que a gente pode tirar? Não, exatamente aí está a diferença do predicativo para o adjunto. Observem que se eu parar minha oração aqui, ó, o juiz julgou o réu. Tá faltando informação. Por isso que eu preciso do predicativo do objeto, para ele qualificar o restante da minha oração. Adjetivo como adjunto adnominal. Quando não há um intermediário entre o adjetivo e o termo que ele caracteriza na oração, a função sintática do adjetivo é adjunto adnominal. Observe esse exemplo. O homem comprou um computador lerdo. Nessa frase, o adjunto adnominal lerdo é parte do objeto direto, cujo núcleo é computador. Ele é caracterizado como termo acessório, porque é dispensável para que o enunciado tenha sentido completo. Ainda que se perca a informação adicional dada pelo adjunto, a frase "o homem comprou um computador" pode ser perfeitamente compreendida. Então, ao contrário da oração anterior, se eu parar a minha oração aqui em computador, ela continua com sentido. Lerdo é qualidade do computador, mas não é indispensável. Por isso, é um adjunto adnominal. Então, a maior diferença entre o adjunto adnominal e o predicativo do objeto é que o predicativo faz falta se eu tirar da oração. O adjunto não, porque o adjunto é um termo acessório. Adjunto adnominal e predicativo do objeto. Como visto no exemplo anterior, quando o adjetivo é parte do objeto direto, ele é um adjunto adnominal.
Assim, quando ele não é parte do objeto direto, é um predicativo do objeto. Uma forma de verificar isso é substituindo o objeto direto pelo pronome o ou a. O juiz julgou o culpado. O homem comprou-o. No segundo exemplo, o pronome o substitui o objeto direto, um computador lerdo. Como lerdo é parte do objeto direto, a construção o homem comprou o lerdo seria inadequada. Isso é diferente no primeiro exemplo, em que o predicativo do objeto é um elemento separado do objeto direto, portanto, não integra o pronome o. Então, uma dica para descobrir se o adjetivo é um adjunto adnominal ou um predicativo do objeto é justamente transformar aquele objeto no pronome oblíquo o ou no pronome oblíquo a. Porque aí, se o adjetivo entrou junto lá no pronome oblíquo, ele é um adjunto adnominal. Agora, se como no primeiro exemplo aqui, ele não entrou, ele é um predicativo do objeto. Classes gramaticais que funcionam como adjunto adnominal. Além do adjetivo, as classes gramaticais descritas a seguir também podem funcionar como adjunto adnominal. Uma locução adjetiva: encontrou o livro do aluno no pátio. O artigo: a garota ganhou um tênis novo. Numeral: ocorreram 2 fatos estranhos ontem. E pronome adjetivo, que é aquele pronome que acompanha o substantivo, ele não substitui. Minha casa está em reforma. Então, para ser predicativo, precisa sempre ser adjetivo ou locução adjetiva. Agora, para ser adjunto adnominal, além do adjetivo, nós podemos ter o artigo, o numeral e o pronome adjetivo. Dúvidas, pessoal? Não. Ótimo. Então, vamos aos exercícios lá na página 46.